Olá, meus queridos colegas. Meu nome é Theo Bonifácio e venho aqui junto ao meu grupo, Mariana Beatriz, Pedro Cauê Delgado, Júlia de Oliveira Faria e Eduardo Araújo, para apresentar um breve ensaio sobre orientação sexual e heteronormatividade. Peço desde agora que apertem os cintos, para os leigos no assunto, que vidrem seus olhos na tela e aguçem seus ouvidos. Para os já ambientados, que aproveitem para exercitar seus conhecimentos. Desde já um abraço e uma boa apresentação. Podemos usar o nosso queridinho biscoito de gengibre para explicar as 4 categorias que estruturam um conceito sobre cada indivíduo. Para começar, existe uma diferença muito grande entre o que chamamos de sexo e gênero, que precisamos reforçar. O primeiro critério é o sexo biológico. Este conceito é definido somente pelos seus cromossomos e órgãos reprodutivos, sendo divididos por macho, fêmea e intersexo. Segundo critério, o gênero está diretamente ligado à cultura que o indivíduo está inserido, pois são as características masculinas e femininas construídas socialmente, como modos, roupas, costumes, rotinas, entre outros papéis, que se fixam desde nosso nascimento até o nosso óbito. Dessa maneira, a identidade de gênero é conceituada por qual o gênero que você se identifica, e não necessariamente qual foi imposto a você quando nasceu. A expressão de gênero é a maneira como manifestamos nossa identidade de gênero, por meio do nosso nome, vestimentas, corte de cabelo e comportamentos comumente relacionados com algum gênero. O critério orientação sexual pode ser inicialmente dividido em dois subgrupos, monossexual e multissexual. O primeiro destes se refere a pessoas que se atraem romanticamente e sexualmente por apenas um gênero, como os heterossexuais, indivíduos que se relacionam sexualmente com membros do sexo oposto, enquanto sujeitos homossexuais são o literal inverso, por se relacionarem com pessoas do mesmo sexo. Comumente, os homens são chamados de gays, enquanto as mulheres são chamadas de lésbicas. O grupo de multissexualidade engloba pessoas bissexuais e pansexuais que, por sua vez, se atraem por indivíduos independente do seu gênero. O espectro de assexualidade é erroneamente desassociado da orientação sexual. Por essa razão, sofre com a invisibilidade dentro e fora da comunidade LGBTQ+. As pessoas assexuais não sentem atração sexual por outros indivíduos, ou sentem muito pouco, ou apenas em algumas situações. Para além desses debates, é importante salientar a complexibilidade desses aspectos, pois a sexualidade e o gênero são conceitos naturalmente fluidos. Sendo assim, constantemente conseguimos encaixá-los em alguma cultura sólida e pré-estabelecida. Por este motivo, é necessário numerosos debates para que a alienação não nos atinja, de modo que tratemos tais assuntos com indiferença, negligenciando problemas sociais envolvidos. Tendo fresco em mente tudo que acabamos de aprender ou salientar, peço que reflitam comigo. Como a sociedade eurocêntrica vem tratando esses grupos ao longo dos séculos? Ela respeita eles? Permite que existam? Com que frequência você reconhece pessoas se permitindo ter relações não heterossexuais em espaços públicos? Você foi devidamente educado na escola sobre todos esses temas? Você vê essas pessoas em espaços de poder com frequência? Somos incentivados a discutir e compreender esses assuntos desde a infância? Durante inúmeras décadas, a história da homossexualidade foi denominada sinônimo da história dos relacionamentos não heterossexuais, pois foi considerada um termo guarda-chuva que envolvia todas as outras sexualidades de seu espectro, como a bissexualidade, a assexualidade e outras. Devido à perseguição e destruição de artefatos e culturas do continente americano, asiático e africano durante as expansões de cultos monoteístas como o cristianismo e a colonização movida por essas religiões, há diminutos registros sobre os paradigmas das relações não heterossexuais anteriores à Idade Média. Porém, pesquisadores, após muitos anos, comprovaram que a LGBTfobia é um preconceito recente, tomando força no século XV aproximadamente. Há inúmeras fontes históricas que explicitam os massacres cometidos por nações europeias. No Brasil, por exemplo, a morte do indígena Tupinambá-Tibira em 1614. Seu assassinato causado pelos colonizadores portugueses é considerado o primeiro caso de homofobia registrado em solo brasileiro. Outros exemplos viajam por todo o globo, em quantidades assustadoras. Durante o Holocausto, o maior genocídio do século XX, e movidos por absurdos ideais de superioridade branca, cis-hétero e cristã, os LGBTs foram assassinados expressivamente.
No pós-Segunda Guerra Mundial, este grupo foi o único a não ser dignamente liberto, sendo encaminhados a prisões dos países aliados. Durante o século XIX, a concepção cristã da homossexualidade foi substituída pela psiquiátrica, claramente sustentada por uma pesquisa pseudocientífica, que se originou dos estudos do psiquiatra alemão Richard von Krafft-Ebing, que a classificou como insanidade mental em seu livro Psicopatias Sexuais. Como se já não bastasse esse desserviço, o médico ainda acrescentou um possível tratamento que consistia em combate enérgico contra os desejos homossexuais, convivências com senhoras e, por fim, coito, ou seja, manter relações com o sexo oposto impositivamente. Decorrente da mudança de status de heresia para patologia, a homossexualidade manteve oficialmente essa errônea imagem até ser retirada do Código Internacional de Doenças da Organização Mundial da Saúde em 17 de maio de 1990 e desconsiderada como afecção em 1999 pelo Conselho Federal de Medicina no Brasil. Porém, na sociedade pouco importa as reparações jurídicas, pois as pessoas LGBTQIA+, ainda sofrem preconceitos subsequentes da heteronormatividade imposta no decorrer das eras. Você ainda ontem era um feto. Hoje foi diagnosticado como homem. Macho. Vai usar azul. Viverá rodeado de namoradinhas. Colecionador de Hot Wheels. Futuro atacante do Flamengo. Apreciador de uísques e cervejas amargas. Jamais vinho ou cerveja preta. Parabéns, você nasceu e foi diagnosticada como mulher. Feminina e delicada. Vai usar rosa, viverá para o seu namorado. Vai brincar de casinha para aprender a cuidar da casa. Colecionadora de bonecas para aprender a ser mãe. Apreciadora de vinhos e bebidas de baixa caloria. Jamais uísques ou cervejas. Mas isso não precisa ser assim. Você tem uma escolha. Não é porque a sociedade te define dessa forma que você vai seguir as normas dela. Você não precisa ser um homem masculino, tanto quanto não precisa ser uma mulher feminina. A binaridade te prende, te caracteriza, te define e faz escolhas por você, que não necessariamente são as suas próprias. Essa norma pode ser chamada de cis-heteronormativa ou heteronormatividade. Corresponde ao conjunto de pensamentos e ações que regem nossa sociedade com o objetivo de normatizar, ou seja, tornar o padrão todas as características compreendidas como heterossexuais. Isso é conversinha de ideologia de gênero. Isso é coisa do capeta. O Estado é laico, mas eu, Johnny Bravo, sou cristão. Recentemente vem sendo empregado o termo ideologia de gênero por entidades políticas no nosso país, de forma a invisibilizar os debates e pautas de grupos não binários, promovendo projetos de lei como a Escola Sem Partido. Ironicamente, este é um projeto feito por pessoas com partido. Na realidade, a heteronormatividade é o problema que sempre cerceou o direito básico da liberdade de expressão de toda forma de amor, como diria Lulu Santos. Não podemos negar que alguns avanços foram feitos. Talvez você não tenha percebido ainda como essa norma social já foi mais acentuada em décadas passadas. Seus pais ou avós já te contaram como era na época do colegial? É provável eles terem estudado em colégios que fossem só para meninos ou só para meninas. Se formos voltar algumas casas mais na história das instituições educacionais, quem era responsável por educar as pessoas era a igreja cristã com seus valores duvidosos. Curioso termos até hoje espaços que deveriam promover a formação do ser, contribuindo para a exclusão dos gêneros que não se adequam à regra, e como algum desses espaços estão vinculados justamente à religião. Assim mesmo que o ódio e a ignorância sejam gravemente perpetuados na nossa sociedade, não podemos deixar-se de esquecer das coisas boas, todas as bandeiras erguidas, lutas vencidas e conquistas realizadas nas últimas décadas. Somente em junho de 2019, a LGBTfobia se tornou crime no Brasil, um passo dado nas políticas de segurança pública que oferece mecanismos legais para combater a LGBTfobia, não a solução do problema.
Dizer que o movimento não vem ganhando visibilidade nos últimos anos seria mentira, tanto quanto afirmar que os grupos LGBTs não conquistaram diversos espaços de representação na mídia e cultura mainstream. Mas isso é tão simples assim? Talvez já seja um tanto comum a presença de homens cis, brancos e gays nesses papéis. Mas a comunidade LGBT se resume somente a isso? Dentro da própria comunidade existe uma invisibilização de diversos grupos, isso é certo, como os pansexuais e os aromânticos. Sem contar a grande falta de representação de mulheres, homens trans e pessoas não brancas nessas posições. Não podemos nos esquecer que uma das figuras mais importantes da luta LGBT, Marsha P. Johnson, foi uma mulher negra, drag queen e travesti. Assim mesmo que vivêssemos em uma sociedade não heteronormativa e livre de segregação de gênero e LGBTfobia, ainda viveríamos em uma sociedade machista, racista e xenofóbica. Essa é apenas a pontinha do iceberg de um assunto extremamente longo e complicado de se compreender. Por conta disso, o grupo meticulosamente selecionou uma lista com conteúdos nacionais para as pessoas que queiram se manter atualizadas e inteiradas no assunto. Você sabe qual foi o primeiro escritor do Ocidente a escrever um romance com protagonismo LGBT? Não? O escritor em questão é Adolfo Caminha. Isso mesmo, um brasileiro. E o livro foi O Bom Crioulo. O livro foi publicado em 1895 e conta a história de um ex-escravizado chamado Amaro, que entrou para a marinha na tentativa de conseguir sua liberdade. Lá, ele se apaixona pelo jovem grumete chamado Aleixo, que o autor faz questão de dar ênfase em todas suas características físicas, branco, loiro, de olhos claros. Após iniciarem um relacionamento, Aleixo e Amaro passam a viver juntos no Rio de Janeiro. E o desenrolar do livro conta a conturbada relação deles para a sociedade da época, tanto por ser um relacionamento homossexual quanto interracial. Este livro é muito interessante de ser lido porque, além da problemática relação dos protagonistas, é possível criticar também a relação de hierarquia da marinha, com castigos físicos e verbais, também como a sociedade escravocrata da época, porque por mais que oficialmente já tivesse tido a abolição da escravatura, a realidade não era desse jeito. E já era de se esperar, a reação da população brasileira da época não foi muito boa para o livro. Ele foi criticado de muitas formas por professores e até pelo criador da Academia Brasileira de Letras. E o autor não defendeu seu texto, ele apenas disse que ele era um escritor naturalista. Logo, tinha que escrever a realidade nua e crua. E não foi só a República Velha a proibir este livro. Ele foi considerado uma criação comunista na era Vargas e na ditadura militar de 64. E até hoje, não há muitas edições dele em bibliotecas públicas. Este livro é muito recomendado, mas ele não é algo leve de se ler. A violência física é explícita em muitas de suas páginas, então caso você queira aproveitá-lo, esteja com a mente aberta para problematizar vários de seus personagens e situações. Para começar, temos um vídeo do Tempero Drag, um canal do YouTube onde a apresentadora drag queen Rita Von Hunt ensina sociologia de uma forma didática, abundante em informação e com alta carga de humor. Esse vídeo em si é o Literatura LGBT, que traz exemplos e indicações para leitura. Do mesmo canal, temos o vídeo Estereótipos, que vem com alguns exemplos para refletirmos sobre os estereótipos que existem dentro da nossa sociedade e como eles funcionam e nos afetam no dia a dia. Quebrada Queer é um coletivo de 5 artistas jovens periféricos que fazem rap. Criado por acaso, tornam-se o primeiro grupo de rappers LGBTs do Brasil. Em suas letras, transmitem respeito e positividade com o intuito de agregar sentimento e conhecimento da vida das pessoas. Eu altamente recomendo que você termine o que está fazendo e vá ouvir uma música deles. E para finalizar a nossa lista e vídeo, um filme nacional, carismático, delicado e premiado, que traz o velho clichê do primeiro amor na pele de um garoto cis, branco, cego e descobrindo a sua sexualidade. Hoje eu quero voltar sozinho. Oriundo de um curta de mesmo tema, trata com leveza a adolescência brasileira e seus tabus de forma madura e bem dirigida. Me chamaram de louco e me imploraram pra parar. Me queimam na estaque mesmo sem saber rezar.